Meus amados, aqui estamos de volta e hoje a segunda parte do nosso vídeo de Colossenses que eu estive gravando no último vídeo que você pode estar acessando aqui no card. Estivemos vendo sobre o cenário da cidade de Colossenses, assim como daquela região, a grande diversidade filosófica, cultural e religiosa que existia ali, as muitas seitas que tinham naquele lugar e o sistema herético, o sistema pagão tentando adentrar dentro da igreja de Cristo que se encontrava em Colossenses, onde Paulo então escreve combatendo estas heresias que existiam ali naquele tempo. Para entender melhor este vídeo, aconselho você a estar olhando o vídeo passado para entender todo o cenário político, religioso, cultural, enfim, que existia ali naquela época, para poder se identificar com o que iremos trabalhar aqui hoje, sabendo assim com que porque Paulo escreve esta carta aos Colossenses quando Epáfras vai visitá-lo na prisão. Paulo estava na prisão domiciliar quando escreveu esta carta, e Epáfras vai, que foi quem plantou a igreja de Colossenses, e então passa tudo o que estava acontecendo para Paulo. Olhe, Paulo, lá o gnosticismo está tentando invadir a igreja, temos seitas que adoram a deusa Cibele, a deusa da fertilidade, nós temos os astrólogos dizendo que agora tem que adorar as estrelas, que existem divindades estelares. O judaísmo está, de certa forma, corrompido. Estão dizendo que tem que ter a circuncisão novamente, tem que adorar as luas novas, tem que ter as festas, tem que observar o sábado, enfim. Todas essas coisas que não trazem nada, que, como Paulo diz, são apenas obras humanas, coisas humanas do homem, não eternas, assim como Cristo nos deu as suas coisas que são eternas. Então Paulo diz que nós não devemos focar nisso, né? Eu não sei, acredito que vocês, dependendo da idade, os jovens adolescentes de hoje talvez nem tanto, mas se perguntarem com certeza terá, que os seus pais podem lhe dizer, os seus avós, como era no passado, as crenças, e no que também eles acreditam, diversas coisas, né, que às vezes são até sem sentido. Por exemplo, a gente pegando o contexto onde Paulo vai combater eles, se você ler o capítulo 2 de Colossenses, vai ter muitas coisas ali. Eles estavam querendo adorar aos anjos, comparando então assim Cristo sendo igual aos anjos, e Paulo vai dizer não, que Cristo é o Criador de todas as coisas, ele está acima de tudo, acima da sua criação e acima dos anjos, e que Cristo foi morto, crucificado e ressuscitou e está à destra de Deus e reina sobre todas as coisas. Então, Paulo vai também dizer que eles estavam querendo observar as luas novas. Eu me lembro que existia tal crença, quando eu ainda morava na zona rural, que quando era lua nova, né, aquela lua que você vê às vezes só o risquinho no céu, acho que é a lua nova, e para olhar para ela, né, quando eu me lembro certos momentos que isso aconteceu, quando já no finalzinho da tarde ela surgia e não podia olhar para ela, né, sentado, você tinha que se levantar e fazer o sinal da cruz, né? Certas crenças do catolicismo romano, né, que vai ficando e se tornando então práticas religiosas apenas, que não fazem nenhum sentido. Você vê aqui certas coisas as pessoas se apegam, são às vezes práticas religiosas que são passadas de geração em geração, pais passando para os seus filhos. E nós vemos que determinadas práticas, como estas semelhantes aos que os colossenses vinham praticando, só servem mais para escravizar a sua alma, escravizar a pessoa em práticas que não nos levam a nada diante de Deus.
Por isso que Paulo vai combater isso, dizendo que Cristo é superior a tudo. E que eles não abandonassem a fé como a verdade, como receberam, tanto de Paulo quanto de Epáfras. Que permanecessem assim como foram chamados desde o início. Que não dessem ouvidos a filosofias vãs, a práticas mundanas. Isso que Paulo vai combater, de certa forma, em toda a carta de Colossenses, é justamente neste sentido, combatendo as falsas heresias que estavam tentando adentrar na igreja, essas crenças religiosas, tentando impor, os falsos mestres estavam tentando impor dentro do cristianismo, dentro da igreja dos Colossenses, que se reunia na casa de Filemon, Onésio. Temos a carta de Filemon, se vocês forem olhar nas escrituras. Onésio era um escravo de Filemon que se converteu após fugir e se encontrar com Paulo. Então estes eram membros da cidade da igreja de Colossenses. Então Paulo vai escrever a estes contra essas crenças que esses falsos mestres estavam tentando impor aos cristãos de Colossos. Paulo vai então contra o judaísmo que estava sendo pervertido, né? Estavam entendendo de forma errada todas as práticas que eles estavam tentando impor novamente dentro do cristianismo, práticas do Antigo Testamento, já foram todas, elas eram apenas coisas do que estavam por vir, eram apenas prefigurações do que iria acontecer e que se cumpriu tudo em Cristo Jesus, que após a nova aliança aquelas práticas já não eram mais necessárias. Então agora só é Cristo e Cristo somente. Então, meus queridos, não vale a pena. Hoje com certeza também existe várias práticas religiosas que talvez você esteja apegado a muitas delas, mas saiba que nenhuma delas lhe levarão mais próximo de Deus. Pelo contrário, o inimigo usa essas práticas para aprisionar cada vez mais as pessoas em vãs filosofias mundanas e apenas desviá-los e impedi-los de ver de fato a verdade. Então, se existem crenças como essas, pode abandonar. Olhe apenas para os ensinamentos das Escrituras e creia em Cristo somente, que é o único meio de salvação para todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe cada um de vocês e foi um prazer estar aqui trazendo mais um vídeo e até a próxima.